O que faz um programador ser valorizado hoje em dia? Basicamente, a qualidade das entregas. Um trabalho que entrega poucas linhas de código, que consegue reaproveitar várias coisas pré-existentes, que entrega um código fácil de ler, de manter e de evoluir. Isso as empresas gostam muito. E para chegar lá, é preciso se apoiar em três pilares essenciais, que você não pode abrir mão: dominar a orientação a objetos, saber aplicar design patterns e tudo isso em sistemas reais. Muitas vezes a dificuldade está em conectar todos esses conceitos, em fazer sentido. Tem muitos cursos aí que prometem entregar isso, mas se liga que muitas vezes entregar um conjunto de receitas de copiar e colar não é o que vai fazer você virar a chave e entender tudo isso. Vamos lá, eu vou poupar o teu tempo. Eu vou te ensinar aí do modo gambiarra para programação 100% orientada a objetos. Para isso eu vou te ensinar a aplicar quase 30 design patterns em sistemas de gestão, sistemas reais. E para isso nós vamos utilizar a linguagem de programação mais fácil e popular da web, o PHP. E tudo isso com exemplos reais. Nós vamos criar juntos toda a arquitetura do software, sem utilizar coisas prontas. Nós vamos criar um mini framework do banco de dados à interface, todos os componentes necessários. Nós vamos criar sistema, componentes, relatórios, templates, aplicando quase 30 design patterns para sistemas de negócio. Meus alunos costumam dizer que muitas fichas caem nessa hora. Eu quero que essa mágica aconteça contigo também, mas qual é exatamente essa transformação que eu quero que ocorra? Que tu consiga te virar 100% sozinho, sem um guru do teu lado, sem um framework, sem o Google, sem o Chat GPT. Se virar sozinho, é isso, é essa mágica que eu quero que aconteça contigo. Mas para você entrar nessa jornada comigo, você precisa saber que está em boas mãos. Para isso, checa aí no Google ou pergunta para a comunidade quem é o Pablo e o que ele já fez. Em 1994, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar profissionalmente com o Clipper. Em 1999, eu comecei a trabalhar profissionalmente com PHP e nunca mais mudei de tecnologia. Com isso, provavelmente eu seja um dos programadores no mundo que há mais tempo trabalha de forma contínua, todos os dias, profissionalmente em PHP. Aos 22 anos, em 2002, eu escrevi o primeiro livro do mundo sobre programação gráfica, ou desktop em PHP. Um livro sobre PHP GTK que fez com que o Brasil fosse o maior país do mundo em número de programadores em PHP GTK. Aos 26 anos, em 2006, eu escrevi o livro PHP Programando com Orientação a Objetos, o maior best-seller PHP brasileiro de todos os tempos, mais de 30 mil unidades vendidas e provavelmente umas 300 mil pirateadas. Também sou autor do livro Criando Relatórios com PHP. Também sou autor do maior framework brasileiro escrito em PHP, o Adiante Framework, e também da maior IDE de desenvolvimento escrita em PHP mesmo, o Adiante Studio, e também a plataforma de BI mais completa escrita em PHP, o Reports. Eu já projetei e desenvolvi sistemas de gestão empresarial, ERP, CRM. Eu trabalho todos os dias com sistemas empresariais em PHP. Normalmente quem faz isso não tem tempo para gravar um curso, mas eu dediquei uma parte do meu tempo para fazer esse curso para você. Lá para 2004, mais ou menos, eu percebi que poucas pessoas programavam em PHP orientado a objetos. O PHP era muito visto como uma linguagem para criar sites. Como eu já programava em PHP para criar sistemas há alguns anos, eu resolvi escrever um livro sobre isso, sobre a programação PHP com orientação a objetos. E com isso eu consegui antecipar em algum tempo a maior mudança do desenvolvimento PHP ao longo do tempo, foi a adoção forte da orientação a objetos. Eu tive uma sorte tremenda de estar no lugar certo, na hora certa, e com isso o livro foi um sucesso, foi um boom de vendas, foi um best-seller. E esse conhecimento, ele evolui e hoje ele está aqui reunido, esse método, na forma de um curso, né? Uma didática diferente para ensinar para você uma série de conceitos complexos. Talvez você esteja curioso em saber como é que foi o meu começo em PHP. Aos 19 anos, em 1999, eu fui convidado para participar de um projeto de desenvolvimento de um software aqui na minha cidade. Este foi o primeiro desenvolvimento, o primeiro grande projeto de desenvolvimento de um software em PHP no Brasil. Eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e aqui vai um obrigado para o Brode, meu chefe na época, pelo convite.
Naquela época o PHP estava na versão 3 e a gente não tinha nada, não tinha livros, ferramentas, frameworks. Eu comecei a programar no escuro, sem saber se estava certo ou errado. Na verdade, que a gente programava de um jeito bem errado, misturando tudo, PHP, HTML, SQL. Mesmo assim, a gente conseguiu, criou um sistema funcional. Na época, a gente ganhou destaque pelo pioneirismo. Saímos em jornais, revistas, conhecemos o Rasmus, o criador do PHP, que esteve com a gente aqui, participou uma semana desenvolvendo junto com a gente e disse que aquele era o maior sistema desenvolvido em PHP no hemisfério sul naquela época. Para nós, obviamente, motivo de muito orgulho. E ele disse que não tinha problema, que o sistema ainda não era um sistema totalmente orientado a objetos. Mas a verdade era que aquele código-fonte era muito ruim. Era difícil de ler, de manter e principalmente de evoluir, porque era um código muito primitivo, era muito artesanal. Mas como é que eu fui percebendo isso e como é que foi a minha virada de chave no desenvolvimento de software? Bom, em 2001 eu conheci um projeto experimental chamado PHP GTK. Eu fui um dos primeiros caras do mundo a ter contato com esse projeto. É basicamente uma ferramenta para escrever software desktop, né? Software gráfico em PHP. Inclusive, escrevi um livro sobre isso, o primeiro livro do mundo sobre essa tecnologia. E o PHP GTK é uma tecnologia orientada a componentes. Logo, você precisa dominar a orientação a objetos para conseguir escrever um software em PHP GTK. Então, lá em 2001, eu era basicamente obrigado a aprender a programação orientada a objetos em PHP para usar o PHP GTK. Se tiver um espaço aqui, a gente vai projetar um pedacinho do código da época para você. E com o tempo, eu fui aplicando esses conceitos da programação desktop, essa orientação a componentes, para a programação web também. E com isso eu fui criando as minhas próprias ferramentas de desenvolvimento, mas algumas coisas ainda não faziam sentido para mim. Foi quando eu conheci o assunto Design Patterns, né, apresentado pelo meu ex-professor, o Crespo. Aí muita coisa começou a fazer sentido para mim. Eu entendi da onde, né, o pessoal do C++, do Java, qual era a fonte, né, de conhecimento da qual eles bebiam para construir as suas ferramentas, né, os seus métodos. E aí muita coisa começou a fazer sentido para mim e muitos limites, né, se foram. Hoje em dia não faz mais sentido não utilizarmos orientação a objetos no desenvolvimento web, tanto questão de qualidade quanto em produtividade. Então, sabendo isso, bora dar uma olhadinha no conteúdo do nosso curso. Então, nosso módulo 1 será um módulo de introdução, onde nós vamos abordar aqueles aspectos essenciais que todo programador PHP precisa saber para ter consistência, não só no curso, mas em produtividade em geral, no trabalho e na vida. Então, também é importante para quem vem de outras tecnologias. No módulo 1, nós vamos abordar aspectos como, por exemplo, a instalação, detalhes de configuração em Linux e Windows, arquitetura, como é essa conversa do navegador com o servidor de aplicação, como entra o PHP nessa história, variáveis e tipagem, tipos de variáveis, conceitos como nullable types, union types, named arguments, variáveis superglobais e constantes, todos os tipos de operadores lógicos, aritméticos, de comparação, as estruturas de controle como if, for, switch, while, match expressions. Então é importante saber como essas estruturas são tratadas no PHP, mesmo você já conhecendo isso de outras linguagens. Criação, manipulação de funções, funções anônimas, reaproveitamento de código, variáveis estáticas, manipulação de arquivos, diretórios, leitura, escrita, exclusão, mover, percorrer estruturas, manipulação de strings, dos mais diversos tipos, maiúsculas, minúsculas, reversões e muito sobre arrays, que são uma das estruturas mais poderosas do PHP, junto com a orientação a objetos. Então nós vamos ver como manipular arrays, ordenar, mesclar, trabalhar com estruturas multidimensionais também. E aí nós chegamos no módulo 2, de Fundamentos de Orientação a Objetos. Nesse módulo nós vamos fundamentar, solidificar os conhecimentos de orientação a objetos aplicados ao PHP. Mesmo que você já tenha visto orientação a objetos em outras linguagens, não cometa o erro de pular esse módulo, porque mesmo que os conceitos são parecidos, a forma de implementar muda, né? No PHP tem muitas palavras-chave específicas. Então, para começar, nós vamos
começar com a programação procedural, ou seja, como é programar sem ser orientado a objetos no PHP, e aos poucos nós vamos transitar para a orientação a objetos, conhecer as desvantagens do procedural ou estruturado e as vantagens da orientação a objetos. Para isso nós vamos aprender tudo sobre classes, sobre métodos, construtores, destrutores, sobre conversões de tipos, sobre relações de associação, agregação, composição, vamos ver também null safe operator, vamos ver também sobre herança, polimorfismo, abstração, classes e métodos abstratos, enumerations, encapsulamento, né, como você programa de forma a proteger o interior dos objetos e trabalhando em conjunto com outros desenvolvedores. Acoplamento, interfaces, né, criar softwares com baixo acoplamento. E vamos ver também design patterns. Claro que esse assunto a gente vai ver ao longo de todo o curso. Aqui é uma introdução. Ao longo de todo o curso nós vamos ver padrões de banco de dados, de interface, de controle, mas aqui é uma introdução consistente ao assunto. No módulo 3, nós vamos ir então do estruturado ou procedural para a orientação a objetos. Nós vamos fazer isso de forma gradual. Muitas pessoas têm dificuldades em aprender a orientação a objetos porque muitas vezes são apresentados exemplos muito rasos, exemplos muito simples ou muito avançados de uma vez. Existem livros que dão exemplos tão simplistas que a pessoa não consegue conectar isso ali com um problema real, né, para resolver. E muitos são tão avançados que parece que foram queimadas algumas etapas. Eu aprendi dando tantas aulas, né, de modo repetitivo, que desenvolvi um módulo gradual para ir do jeito errado para o jeito certo. Então a gente tem que desenvolver as duas pontas, né, a ponta do jeito errado e a ponta do jeito certo, e criar um método para a pessoa transitar naturalmente de uma ponta à outra, né, aprendendo esses conceitos. Então, nesse método aí, no nível 1, o aluno vai desenvolver um script por ação, ou seja, cada ação do sistema, o editar, salvar ou excluir, vai ser um script, onde ali dentro do script vai estar tudo misturado, PHP, HTML, SQL, como normalmente um programador começa, né? Ele ainda não tem os conceitos, então ainda existe uma confusão, uma mistura ali dentro. Já no nível 2 nós vamos agrupar ações comuns, por exemplo, ações de formulário, ações como edição, gravação, isso vai ser concentrado em um script, então nós vamos começar a fazer uma centralização. No nível 3 nós vamos separar a parte da apresentação da lógica, então o HTML vai sair, né? Que estava misturado com o PHP, ele vai sair. Então aspectos diferentes nós vamos começar a separar. No nível 4, as partes de comunicação com o banco de dados nós vamos separar. O que antes estava dentro do PHP agora vai para um arquivo com funções que fazem as operações de banco de dados. No nível 5, esse acesso ao banco de dados nós vamos reescrever ele na forma de classes, então totalmente orientado a objetos, a etapa, né, a camada de conexão e manutenção desses dados com a aplicação. Então, no nível 6, nós adicionamos conexões e segurança. Na verdade, nós vamos escrever componentes orientados a objetos para fazer a parte de conexão com o banco de dados, né? Então, nós vamos tirar isso da classe que representa o modelo, vamos criar um componente de conexão e vamos adicionar, então, toda uma camada de segurança para evitar problemas, né, como o problema de invasões, SQL injection e assim por diante. No nível 7, nós vamos transformar nossas páginas, né, nossos scripts, em classes. Então, cada página vai ser uma classe. E nós vamos colocar na frente disso um script para gerenciar esse acesso, né, que é um front controller, um controlador frontal. Então, aí nós finalizamos, né, a migração de algo que começou procedural e vai terminar totalmente orientado a objetos. E, ao longo do curso, nós vamos aprender isso de uma forma ainda mais sofisticada, adicionando padrões de projeto, ou design patterns. E aí nós chegamos no módulo 4, que são tópicos especiais em orientação a objetos, que já são tópicos mais específicos, mais avançados, que remetem a como o PHP lida com alguns aspectos específicos, né? São bibliotecas, forma de organização de arquitetura. Então, como nós podemos montar, né, a arquitetura do nosso software do zero. A gente vai ver isso também. Nesse módulo, nós vamos ver sobre métodos mágicos, que são uma ferramenta poderosíssima da linguagem, né, que são métodos que interceptam a leitura e a gravação de atributos em classes. Vamos ver várias formas de manipular XML, de fazer leitura e gravação usando duas bibliotecas muito boas e fáceis de usar no PHP. Vamos conhecer também a SPL, que são um conjunto de componentes padrão da linguagem para manipulação de pilhas, filas, arrays, sistemas de arquivos, importante para não fazer na mão o que já existe. Vamos aprender sobre reflection, que são técnicas que vão permitir a gente investigar sobre o próprio código, né, sobre as próprias classes. Vamos aprender também sobre traits, poderosíssimo conceito implementado em PHP, que permite a gente reaproveitar pequenos trechos de código injetáveis em diferentes classes, né? É uma ferramenta poderosíssima para evitar o famoso copiar e colar.
Vamos aprender também a injeção de dependência, que é um padrão de projetos, né? O Dependency Injection, que abre muitas portas, né? Muito poderoso. Vamos aprender também sobre padrões da comunidade PHP, padrões de arquitetura, de escrita, estilo, de código, e vamos aprender como organizar e separar as classes em diferentes espaços de nomes, né? Os nossos componentes em namespaces. E vamos aprender também aí a plugar pacotes, né? Usar o Composer, que é um gestor de pacotes de independência, que aí permite plugarmos na nossa aplicação milhões de pacotes pré-prontos aí disponíveis pela comunidade. E aí nós chegamos no módulo 5, que é o módulo de persistência. O que é persistência? Né? Persistência são as capacidades de fazer manipulação de dados, né? Você persistir os objetos que existem na aplicação na base de dados. Então a persistência, ou a camada de persistência, ela trata do transporte dos objetos entre a aplicação e o banco de dados. Lembra daquele projeto cheio de SQL espalhado por toda a aplicação? A gente não quer isso. Nós queremos um software de código-fonte enxuto e fácil de ler. Para isso, nós vamos criar componentes para conversar com o banco de dados, ou seja, componentes para fazer essa persistência, ou seja, essa gravação e leitura, exclusão e assim por diante. Para isso, nós vamos criar um mini framework, e é isso mesmo, um mini framework que aí vai permitir você entender realmente como escrever código para fazer essa conversação entre a aplicação e o banco de dados, né? Entre a orientação a objetos e o banco de dados relacional. Para isso, nós vamos entender, então, vamos criar classes, né, componentes para abrir e fechar conexões, abrir e fechar transações com o banco de dados de maneira orientada a objetos. Vamos aprender sobre gateways, que são os padrões de comunicação com o banco de dados, como, por exemplo, Table Data Gateway, Whole Data Gateway e também o Data Mapper, né, que são padrões de conversação, ou seja, padrões de comunicação entre a aplicação e a tabela, né, onde vai armazenar os registros. Vamos aprender também o Active Record, vamos criar um componente de Active Record, que é o padrão mais usado em frameworks modernos, onde um objeto representa um registro no banco de dados. Vamos aprender também sobre critérios, que são formas orientadas a objetos de escrever filtros com o banco de dados. Como, por exemplo, como eu carrego uma coleção de registros, como eu excluo uma coleção de registros definindo um critério orientado a objetos. Vamos também aprender a manipular coleções de registros, né, usando um padrão de projeto chamado repository, como contar, excluir, alterar registros em lote. Então, com isso, nós vamos escrever código com muito menos linhas de código, mais legível, onde toda a conversa com o banco de dados vai ser de forma orientada a objetos por meio de componentes que nós mesmos vamos escrever. E aí chegamos no módulo 6, que é o módulo de apresentação e controle. Você já deve ter olhado para uma estrutura de diretórios e classes de um projeto e não entendia onde tudo começava ou terminava. Para a gente aprender a organizar a estrutura, a arquitetura da solução, precisamos aprender alguns padrões. E para isso nós vamos aprender o padrão MVC, o Model View Controller, que já dá uma boa organização e separação das classes do projeto em diferentes responsabilidades. Vamos aprender também a organização lógica e física do projeto. A lógica é como nós organizamos os componentes em namespaces, ou espaços de nomes diferentes, né? E a física é em estrutura de diretórios, onde as duas, tanto a lógica quanto a física, conversam entre si. Vamos aprender também autoloaders, que são métodos de carregamento de classes, como a aplicação busca o arquivo no disco e carrega para a memória com base na estrutura física e lógica. Vamos aprender também padrões de controle, que é como, à medida que o usuário entra com um endereço na URL, uma determinada classe é carregada e executada, né? Então tem padrões como Page Controller, Front Controller, Remote Facade e assim por diante. Vamos aprender também padrões de apresentação, como exibir informações para o usuário, como trabalhar com a camada de apresentação. Para isso, vamos aprender a criar vários componentes e vamos aprender também sobre templates. Isso aí vai nos dar um armamento pesado para escrever menos código, reaproveitar muito mais e ter mais tempo para focar nas regras de negócio e não em detalhes técnicos. E aí nós chegamos no módulo 7, o módulo de formulários e listagens. Sabe aquele projeto que você perde tempo demais para fazer uns cadastros, código para tudo que é lado, HTML, JavaScript, HTML? A gente não quer essa bagunça. E para isso nós vamos criar componentes para cuidar dessa parte de apresentação de aspectos que são bem comuns em aplicações de negócio, né? Montagem de formulários e listagens, para você não ficar perdendo tempo montando telas que deveriam ser comuns. Para isso nós vamos criar um componente para montar um formulário, um componente lógico, e componentes para os campos do formulário. Cada componente de input de tela vai ser uma classe. E também a gente vai criar uma classe, né, um componente para apresentação do formulário. Então, a parte física de montagem de tela. Nós também vamos criar uma classe, um componente para data grids, onde cada coluna vai ter suas propriedades, a sua formatação, e um componente para mostrar, então, fisicamente a data grid em tela, né, usando, por exemplo, HTML. E nós vamos criar exemplos
variados, né, de como fazer cadastros, edição, exclusão e listagem de registros usando esses componentes orientados a objetos com escrita de pouco código, menor quantidade de linhas possível. E aí nós chegamos no módulo 8, que é a aplicação final. Muitos livros ou cursos apresentam conceitos separadamente e acabam não reunindo tudo em alguma única peça que vai fazer sentido, né? Todo o nosso curso é gradual, nós vamos desenvolvendo, construindo componentes para fazer um somatório e agora nós vamos usar todo esse arsenal que nós construímos na aplicação final. Todos os componentes, todos os padrões, nós vamos reunir esse poder numa mini aplicação que você possa facilmente replicar ela. Então, no módulo de aplicação final, nós vamos desenvolver um modelo de dados, uma estrutura de banco de dados para essa aplicação. Nós vamos aprender a manipular esse modelo, manipular o banco de dados de forma totalmente orientada a objetos, usando componentes, sem precisar usar SQL. Nós vamos criar um formulário de pessoas totalmente completo e funcional, listagens, não só criar as telas de formulário e listagens, conversando com o banco de dados, mas nós vamos pegar os aspectos comuns e transformar isso em traits. Traits são trechos que a gente pode reaproveitar. Então a gente vai cada vez mais escrever menos código para fazer a mesma coisa, né? No final você vai ficar espantado com a pouca quantidade de código que a gente vai precisar para fazer o sistema. Então isso vai nos dar um grande poder. Vamos também fazer tela de venda, aprender a manipular sessions, criar relatórios, nós vamos criar também gráficos, vamos fazer formulário de login para ter segurança no acesso. O principal objetivo desse módulo é reunir todo o conhecimento e deixar para você um legado, uma mini aplicação para poder ser replicada. Bom, vamos dar uma olhada agora na nossa aplicação criada no módulo 8. Então aqui nós vamos ter um sistema de gestão com vários cadastros, né? Cadastro de cidades, de fabricantes, cadastro de produtos, cadastro de pessoas, tela de vendas, relatório com as vendas efetuadas num período, relatórios de contas, né, das contas do financeiro, tanto em tela quanto em PDF, relatório de produtos, de pessoas, vendas por mês, gráfico de vendas por tipo e um dashboard. E nós vamos ver também, vamos reparar como é o nosso código-fonte, que é a parte mais importante, como ele está escrito, como ele está organizado. Então vamos ver primeiro aqui o nosso formulário de pessoas. Temos uma estrutura totalmente orientada a objetos, com uso de componentes, né, tanto para montar a tela quanto para alimentar as opções, né, que o usuário vai selecionar na tela, montagem de formulário simples, código fácil de entender, parte de salvar dados totalmente orientados a objetos, salvar pessoas, os grupos que aquela pessoa participa, método para edição. Agora vamos dar uma olhada na listagem de pessoas, também o código-fonte, né, também utilizando aí formulário de busca e a data grid, né, componente de data grid, e as colunas da data grid e as ações da data grid, né, adicionar as ações, add action na data grid e os métodos, né, que essas ações vão executar. Método de carga da data grid, carregamento de dados, utilizando os padrões de projeto que nós aprendemos, como repository e também critérios, né, de filtro. Exclusão de dados, muito simples, um find e um delete, usando o padrão como Active Record. E assim por diante. E depois nós vamos aprender no cadastro de produtos a escrever usando menos código ainda, porque daí nós vamos usar os tais dos traits, né, que são um método muito sofisticado de reaproveitamento de código. Então aqui o código foi super enxuto, né? Temos um formulário de produtos com pouquíssimas linhas, né, para montar essa tela totalmente funcional de edição e salvamento. E também usamos essa técnica para listagem de produtos com busca, né, onde no código-fonte também nós utilizamos ali códigos prontos para exclusão e carregamento de dados, né? Então nós só definimos a tela, basicamente, algumas questões de posição de objetos, as ações, e o resto é reaproveitado desse trait. Então, nós usamos realmente os padrões e componentes, né, que nós construímos ao longo do curso nessa aplicação final. Então, ela fica muito enxuta e com isso você aprende, né, a escrever pouco código-fonte para atingir bons objetivos, né, objetivos importantes para um sistema de gestão. E aí nós chegamos no módulo Extras 1, que é o módulo Criando Relatórios. Eu tinha um livro publicado, que é Criando Relatórios com PHP, que está totalmente esgotado. Acabei transformando esse conhecimento nesse módulo extra do curso, onde nós vamos aprender a fazer relatórios em diferentes formatos e também documentos elaborados, como cartas, pedidos e orçamentos. Esse módulo aí é para você não ficar na mão na hora de fazer relatórios e documentos. Então nós vamos aprender a fazer relatórios e documentos em formato PDF, em formato RTF, que é um formato aberto aí que você consegue abrir como se fosse um doc, né, no Word, no OpenOffice, planilhas Excel com cores, formatação. Vamos aprender aí a criar um pedido de vendas em PDF com cabeçalho, com itens, né, com formatação, uma carta aberta a clientes, né, em RTF, uma carta editável aí com dados de clientes puxando do banco de dados que você pode abrir e editar tanto no Word quanto no OpenOffice. Então você vai aprender ali a trabalhar com diferentes bibliotecas, né, de geração de relatórios e documentos.
No módulo de relatórios e documentos, nós vamos aprender realmente muitas variações, né, tipos de documento diferente. Aqui eu vou dar só uma palhinha de 2 exemplos que nós vamos construir no curso, que é um documento de pedidos, né, em PDF, né, utilizando a biblioteca para geração de PDF, e aqui um modelo de carta, né, usando RTF, que é um modelo totalmente editável, né, que nós vamos preencher ele com dados, né, por exemplo, dados do banco de dados para gerar documentos, cartas, né, que são documentos aí que podem ser abertos tanto no Word quanto no OpenOffice. E aí nós chegamos ao módulo Extras 2, que é criando um blog, né, com a aplicação. Para não ficarmos somente em sistemas, né, em tela de sistemas, né, sistemas de gestão, que é o que a gente desenvolve na maior parte do curso, que é bem importante, né, mas também é muito comum e necessário que a gente possa conversar com o público externo do sistema, né, coletando ou expondo informações. Então esse acesso externo diferenciado para fora é bem relevante. Existem muitas ótimas soluções como Joomla, WordPress, Drupal, que são softwares especificamente, né, para gestão de conteúdo, mas eles são bem grandes e muitas vezes um canhão para matar um mosquito. Então muitas vezes o problema é bem pontual, pequeno, então nós vamos acabar criando um micro CMS, um micro gestor de conteúdo para lidar com esse público externo do seu sistema. Para isso, nós vamos criar uma estrutura de admin para gerenciamento dos posts, das categorias de conteúdo, um sistema de rotas onde um determinado endereço do site vai ser traduzido e chegar numa página em específico para exibir um conteúdo. Nós vamos trabalhar com diferentes templates, né? O nosso gestor de conteúdo, né? O nosso site vai suportar diferentes formatos visuais e nós vamos importar templates da web e vamos injetar, né, colocar ele para rodar dentro da nossa estrutura. Então você vai aprender a pegar um template bonito na internet e fazer ele funcionar dentro da nossa estrutura de site orientado a objetos. Então com isso você vai poder facilmente montar um pequeno site com um micro gestor de conteúdos orientados a objetos que nós vamos aprender a montar. E agora nós vamos dar uma palhinha no nosso blog, né, que é o gestor de conteúdo, que é o módulo Extras 1, onde nós vamos desenvolver aí um site, né, uma forma de expor registros, né, carregados aí na base de dados. No nosso caso são posts, né, nós vamos ter aqui uma tela administrativa, né, para gerenciar esses posts e nós vamos ter então um template aí dividido em diferentes categorias para mostrar os posts então, que são os conteúdos. Agora nós vamos trocar aqui o template rapidamente. E nós vamos dar um F5 aqui para carregar. Então, mostrar para vocês que o nosso sistema de gestão de conteúdo ele é multi-template. Então, aqui nós temos um template totalmente diferente do anterior, mas o mesmo sistema, né? A mesma lógica, né? A mesma programação para diferentes templates. Nós vamos aprender a puxar da internet diferentes templates e aplicar em cima dessa estrutura que nós criamos. Esse é o nosso curso, PHP Programando com Orientação a Objetos e Design Patterns.